92. Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez na casa do Senhor para adorar esse Deus maravilhoso, para estar mais uma vez aqui, né, na presença do nosso Deus vivo. Aleluia. Salmo 92, versículo 12 ao 15. Aleluia. Santo, santo é o seu nome, Jesus. Aleluia. Todos acharam, irmãos? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado à casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Proclamando o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há impiedade. Amém, irmãos. Podeis assentar. Irmãos, eu lendo esse versículo falou muito comigo, irmãos. Falar da planta palmeira, eu acho que para nós, até que mora no centro do Brasil, naquela região, há muita palmeira. Até eu recordo quando a gente era criança, ali tinha tanta palmeira. Eu recordo que quando a gente olhava para aquelas palmeiras, sempre estava todas verdinhas. O clima ajudava, só que o tempo muitas vezes era tempo de seca, mas estava todo verde e normalmente tinha flores. Aquilo eu sempre perguntava, gente, mas todas as plantas estão secas. E eu estudando essa palavra, comecei a estudar sobre esse tema. Irmãos, a palmeiras, ela chega aí atrás da água de 3 a 4 quilômetros embaixo da terra. É muita coisa. Enquanto outras plantas, a raiz está ali por cima, né? A palmeiras, ela vai aonde tem água. E eu comparando a vida da palmeira com a vida do crente, irmão, tem que ser da mesma forma. Tem que ser da mesma forma. E o que é a água para nós? É Jesus. A palavra de Deus está nós em comunhão. Que nem eu estava conversando com o Diácono Suzuki no domingo. O crente, muitas vezes nós até achamos que estamos fortes, mas fica 2 cultos sem vir para ver o que vai acontecer. Aí falta água. Aí falta água. E eu estudando sobre esse tema, irmãos, eu fico vendo as outras plantas normais. Você pode fazer, você consegue matar ela pela casca. Pela casca você pega e arranca uma casca e ela morre. A palmeira não. A palmeira você pode até derrubar ela, mas a raiz você não tira. Irmãos, o crente tem que ser da mesma forma. O crente tem que ser da mesma forma. Quando eu vejo que você consegue derrubar uma palmeira, mas você não consegue tirar a raiz. Eu recordo muito bem da minha avó, que quando ela falava para nós sobre isso, a gente era criança, eu falava, mas isso é coisa normal. Irmão, mas quando eu deparei com minha avó sem as 2 pernas, e ela falava assim, eu sei minhas 2 pernas, eu quero entrar no reino do céu. Eu sei minhas 2 pernas, para mim isso nada importa. Irmão, para nós crentes tem que ser assim. Muitas vezes na vida do crente, tantas coisas acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, no decorrer da caminhada, e nós temos que fazer que nem a palmeira. O que acontecer para cima não importa, mas nossa raiz, que está firmada em Jesus, que está firmada naquele que é o dono da graça, dono da luz, aquele que nos prometeu, tem que estar firme, irmãos. Nós temos que ter um alvo que é o céu. E eu vendo, irmãos, sobre esse assunto, outras plantas conseguem, às vezes um vento de 50 km por hora, ela não resiste. A palmeira resiste um vento de 150 km por hora. E o que é o vento na vida do crente? Irmãos, tem dia que é difícil. Tem dia que você olha assim, no final do dia você fala, como que eu consegui passar? Como que eu consegui? Naquele momento, irmão, que nem a palmeira, ela abaixa, encosta no chão. Isso só faz ela ficar mais forte. Isso ela só faz ela pegar a resistência.
Irmãos, quando a luta vier na sua vida, não pensa que é para te derrubar ou para te destruir. Isso é simplesmente para te colocar mais forte. É simplesmente para te colocar aonde Deus quer te colocar. Porque tudo aqui é um projeto para nós chegar lá no reino do céu, né? Tudo é um projeto para nós chegar no reino do céu. Aí você fica olhando e fala, então a Palmeiras é o segundo sol, ela resiste tudo. Não resiste não. Tem coisa que a palmeira não resiste, irmãos. Eu fico olhando, ela não resiste o frio. A palmeiras, é por isso que no Brasil, em muitos lugares, o lugar mais quente sempre tem a palmeira. Por quê? Porque ela resiste, ela é apta a esse clima. Só que se por acaso deixar ela no ambiente frio, aí que é o perigo. Já deparou na vida de um crente, irmãos? Quando ele começa a ficar frio, o que acontece? Por exemplo, o pastor fala assim, irmãos, oração da madrugada. Aí ele pega e pensa assim, gente, não pode ser 8 horas da manhã? Irmãos, quando você começar a notar que as coisas estão começando e assim, o crente ele resiste muitas coisas. Ele resiste a tempestade, resiste muitas vezes até calúnia, resiste muitas coisas, mas ele não resiste ficar frio. O que é frio? Ficar longe da presença do Senhor, ficar longe da presença desse Deus. Irmãos, eu fico contando os dias, as horas, para mim estar aqui na casa do Senhor, porque eu sei que se eu ficar longe daqui, se eu ficar longe da presença do Senhor, irmãos, depois que esfria, a tendência é morrer mesmo, não adianta. Então, irmãos, vamos permanecer quente na presença do Senhor, vamos permanecer firme aqui, aos pés da cruz, vamos permanecer firme, irmãos, por mais que esteja o vento soprando para lá e para cá, vamos permanecer de sempre com o joelho no chão. O que me chama a atenção nessa palavra? Irmãos, muitas vezes, que nem a palmeiras, ela cresce até 30 metros. Quando eu vi uma palmeira, eu falei, gente, será que esse versículo fala por causa daquelas flores? Eu pensei, não, se fosse por causa das flores, Deus poderia ter colocado o ipê, aquele ipê amarelo que tem lá no cerrado, né? Mas não, Deus colocou uma planta que fica lá em cima. Só que quando a gente começa a olhar para aquela flor, para aquela árvore bonita, o que Deus quer dela é a base. A nossa base é isso aqui, irmãos, um culto de oração, um culto de intercessão, aleluia! Um culto a qual a gente buscamos a intimidade com Ele. Aleluia! Irmãos, vir no domingo aqui louvar o Senhor é gostoso. Vir no sábado, estar aqui aprendendo é maravilhoso. Isso é maravilhoso, mas nós temos que estar de joelho no chão, irmãos. Nós temos que estar buscando a intimidade com esse Deus. É isso que Ele quer de nós. Aqui, irmãos, aí eu comecei a olhar, falei assim, e o cedro do Líbano? Porque na nossa região no Brasil tem muita palmeira. Agora o cedro do Líbano eu não conheço. Aí eu comecei a pesquisar. Ele dá em várias regiões do mundo. Aí eu estava olhando aqui. É uma árvore majestosa encontrada nas regiões montanhosas do Líbano, Síria, Turquia, Chipre, Marrocos, Argélia e do noroeste da África. O cedro atinge até 40 metros de alturas e 14 metros de diâmetro. O cedro foi escolhido como emblema da bandeira libanesa por simbolizar a força e imortalidade, embora existam muitos tipos de cedros. Irmão, quando ele escolheu, é porque o cedro ele vive mais de 100 anos. Imagina a largura que ele é, 14 de diâmetro, 40 metros de altura. Mas quando eu fui analisar sobre o cedro, o que me chamou mais atenção? Irmãos, em 3 anos de vida do cedro, ele cresce 5 centímetros. Mas enquanto isso, ele cresce 1,5 metro até 3 metros de fundura. Irmãos, o que Deus quer de nós é base. O que Deus quer de nós é que nós se aprofunda. Aprofunda em quê? Na palavra, no conhecimento, no Espírito Santo que a gente venha buscar cada dia mais. Irmãos, eu comecei a olhar sobre a raiz dele. Enquanto todas as plantas, quando chega numa rocha, ali ela para de crescer, ou ela inclina para o outro lado, o que o cedro ela abraça ou a pedra ou o obstáculo. Irmãos,
É desse jeito que Deus quer nós, irmãos. Porque se nós abraçamos esse obstáculo, se nós pegamos a resistência lá embaixo, o que é que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos pegar a resistência para subir. O que é que adianta muitas vezes a gente subir, sendo que a gente não tem base embaixo, irmãos? Muitas vezes quando a gente chega na casa do Senhor, a primeira coisa que a gente quer é crescer. Irmãos, isso é maravilhoso, temos mesmo que crescer, mas nós não podemos perder que nós temos que ter uma base. Aí eu comecei a analisar, aonde é a minha base? Vamos começar o meu evangelho hoje, vamos começar a pregar a palavra então. Irmãos, vamos começar pela minha casa, vamos começar lá em casa. Aí eu comecei, irmãos, muitas vezes, no decorrer da vida, a gente ganha o vizinho, a gente ganha o amigo da fábrica, e nosso parente, como eu estava conversando com um amigo da fábrica hoje, ele me falou assim: então Osmar, pelo que você fala, então seria melhor você morrer do que estar aqui, porque lá você estava puro. Eu falei: não, mas Deus colocou nós como objetivo. Ele falou: mas qual o seu? Foi o primeiro a orar por você, todo dia eu estou orando por você, e quem sabe um dia você vai estar do meu lado. E ele falou assim: mas eu já sou salvo. Eu falei assim: mas continua orando para você estar comigo na igreja. Então, como a nossa base, irmãos, no começo da nossa família, vamos começar em casa a ensinar nossos filhos a orar, jejuar, ler a Bíblia, conhecer a palavra. Aqui na igreja tem uma criança aqui que eu fico com vergonha de falar da Bíblia com ela, que chama Harumi, sabe tudo. A Harumi sabe tudo, tudo que você comenta, não fala nada errado, que ela já sabe, porque tem base, porque ela já tem a base, o conhecimento. Irmãos, e nossa vida tem que ser da mesma forma, nossa vida tem que ser do mesmo jeito. Eu recordo muito bem, irmãos, que na minha casa tinha um pé de limão. Irmão, aquele pé de limão era maravilhoso. O pé de limão dava limão na chuva, no tempo da chuva, que é o tempo de dezembro. O pé de limão produzia no mês de julho, que é seca. Chegou gente na minha casa e falou assim: Orismar, eu quero uma muda desse limão, porque não pode. Esse limão tem limão grande, pequeno, flor, de toda maneira. Meu pai falou assim: eu não sei te explicar, porque eu não jogo água nele. Aí no decorrer do tempo, depois de uns 8 anos, nosso vizinho mudou, irmãos. Ele teve que fazer uma casa para o filho dele, ele saiu dali. Foi o vizinho sair, o pé de limão morreu. O que aconteceu? Tinha um rego de água que passava no fundo, no lado do lote. O que aconteceu? Era a água que ia para o pé daquele limão. Era aquela água que dava sustância. E muitas vezes na nossa vida a gente pensa assim: irmãos, eu não tenho orado tanto, eu não tenho buscado tanto o Senhor, eu estou achando que esses crentes, eu acho que isso é conversa furada. Deus tem me abençoado tanto, minha vida só tem sido bênção. Eu estou achando que do jeito que está bom. Não, irmãos, é porque tem alguém orando por você. É porque tem alguém. Muitas vezes você está lá na fábrica trabalhando, tem alguém lá no culto de quarta-feira intercedendo. Meu Deus, abre as portas. Meu Deus, dá saúde. Meu Deus, abençoa aquela vida. Irmãos, a nossa vida é assim. Que nem nós vivemos nesse grupo aqui, nós vivemos com esse objetivo, irmãos. Vamos continuar firme nessa caminhada. Se o pastor falou vamos orar, é porque Deus já falou com ele, vamos orar. Irmãos, é tempo de buscar ao Senhor cada dia mais. É momento de cada vez nós nos firmar nossas raízes naquele que nos prometeu, naquele que é fiel, como foi cantado, aquele que não descansa dia nenhum, aquele que faz sol, faz chuva, ele está ali. Mas nos momentos que nós vivemos hoje, irmãos, hoje o que nós pedimos para Deus? Deus, manda chuva de bênção. Cadê a chuva de bênção? Aí Deus pega e nos fala: então entra na água, mergulha na obediência, começa a me ouvir. Eu tenho chuva de bênção, mas para você entrar na chuva de bênção, você tem que molhar na chuva de obediência. É difícil, irmãos, é difícil. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes quando o pastor fala assim: irmãos, todo mundo vamos fazer uma campanha de oração. Será que cada um podia orar no seu horário? Irmãos, já reparou como um grupo faz diferença? Então, irmão, vamos continuar nesse propósito, vamos continuar dessa maneira. Irmãos, essa igreja está da maneira que está. Eu fico olhando no domingo, no sábado, todos os cultos, a presença de Deus é uma coisa tremenda, tremenda. Porque eu recordo muito bem que a gente ia no culto de ensino, ou no culto que estava ali ensinando a palavra, aquilo dava sono, irmãos. Aqui não, aqui você sente a presença de Deus, aqui você sente Deus no nosso meio.
Mas por que isso? Porque a base dessa igreja está firmada em Cristo. A base dela está aqui embaixo, ó, na água, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.